Vou tentar falar do curso da forma mais real possível, como que eu queria que tivessem me contado que o curso de arquitetura é, sem floreios, sem a ilusão de como seria o curso de arquitetura, né? Então, eu vou jogar a real de verdade, tá, Caia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar com a minha amiga Midori Yoshizane sobre o curso de arquitetura. Então, eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite e queria pedir para você se apresentar de uma forma rápida e contar como que foi escolher arquitetura. Oiê! Vou me apresentar, mas antes disso, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o curso de arquitetura e urbanismo, né? Meu nome é Midori Yoshizane Mazala, tenho 24 anos e eu ainda sou graduanda de arquitetura e urbanismo pela PUC Minas. Então, diferente de algumas pessoas que já apareceram aqui, né, no canal do Caio, eu ainda estou cursando, mas estou no meu último período de arquitetura e eu acho que já tenho uma bagagem para falar sobre o curso. Bom, para escolher o curso de arquitetura, eu não vou mentir que para mim foi muito fácil, né? Tem gente que realmente tem essa dificuldade na hora de escolher o curso de graduação, mas meu caso não foi esse. Eu não tive duas opções no SISU, era arquitetura, só foram em diferentes faculdades. Mas também foi muito fácil chegar nisso, porque antes de fazer o vestibular, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico no Cefet, né? Então, aí eu passei por um mini vestibular na época do ensino médio, e eu tive que escolher o curso para o ensino médio, né? Para o técnico. E foi aí que, na época, eu falei assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu primeiro falei, vou tirar todos os cursos que tenham exatas. E a maioria dos cursos do Cefet tem exatas. Então, sobrou pouquíssimo. Sobrou o quê? Turismo e meio ambiente. E aí eu fiquei pensando, como decidir, né? Aí eu eu dei uma pesquisada, e nisso aí, na época de 2010, a pauta ambiental, ela estava, assim, sendo discutida como uma profissão do futuro. Falava, porque a sustentabilidade vai entrar como pauta no futuro, vai ser uma profissão do futuro. E eu falei, pronto, é o que eu precisava, agora eu vou crescer na vida, vou ser rica. E aí eu falei, né, vou fazer meio ambiente. E claro que, tipo, até serviu como um puxão de orelha para mim, né? Porque a gente não pode ir pelo curso, na escolha do curso, simplesmente por acreditar que você vai ser próspero e bem-sucedido, porque é uma profissão do futuro, né? Porque eu fiz meio ambiente, não gostei. Não que não gostei, né? Eu sei a importância disso, fez, assim, é um diferencial para mim, foi importante para mim foi e é importante para mim dentro da carreira de arquitetura ter essa consciência ambiental que eu tenho, né? Mas não é um curso que eu realmente me senti atraída. Então, no final das contas, terminei meu ambiente praticamente empurrada com a barriga e percebi que não era o que eu queria, e na hora de arrumar estágio eu percebi que não era realmente a profissão do futuro, e se fosse seria um futuro distante, pipipipopopó. Mas no final das contas, hoje, meio ambiente, engenharia ambiental, as questões ambientais estão super em alta mesmo, porque a gente tem uma discussão ESG, né, muito grande, então as empresas realmente estão preocupadas com isso. Mas, mudando de assunto, voltando para a arquitetura, e aí eu já tinha descartado o que eu não queria, uma profissão que falava que era do futuro e tal. Então, aí eu falei assim, beleza, eu voltei para arquitetura. E aí, na hora de prestar vestibular, eu realmente não tive uma segunda opção de curso. O que talvez, hoje, eu não indique às pessoas, né? Tipo, às vezes é bom ter dois caminhos diferentes para tomar. Então, às vezes, tipo assim, vai justamente nisso. Eu sei o que eu não gosto, mas sei coisas que eu posso gostar. Então, às vezes, duas opções seria mais legal do que você jogar muito rígido, né? E falar, eu só quero arquitetura. E foi uma coisa que eu fiz. Eu falei, eu só quero arquitetura. Enfim, então, para mim, realmente não foi difícil escolher o curso de arquitetura. Foi assim que eu escolhi o curso de arquitetura. Isso que você falou é muito importante, porque muita gente escolhe o curso pensando que profissão vai bombar,
sem levar em consideração aquilo que ela realmente quer, quais são seus interesses, e isso pode acabar frustrando a pessoa, né? Até mesmo dentro da arquitetura, como eu tinha uma visão do que um arquiteto fazia, assim, na minha concepção, dei uma pesquisada, claro que, tipo, eu cheguei a fazer uns testes, né, falando para ver os testes vocacionais da vida na internet, e todos eles realmente me indicavam para uma área de criação, e muitos indicaram para arquitetura mesmo, então eu falei, tô no caminho certo. Li coisas rasas sobre o curso, mas quando você entra no curso, você vê que tem umas coisas que eles não te contam. Como que foi a faculdade? Conta pra gente as principais matérias que você estudou. O curso de arquitetura, ele é bem amplo, né? Até porque hoje em dia a gente não sai só formado como arquiteto, a gente é arquiteto urbanista. Então, a gente aprende a enxergar uma escala macro e uma escala micro. Então, a gente não lida só com, por exemplo, o residencial ou equipamento metropolitano, né? Então, a gente aprende a lidar com a cidade como um todo. Então, as matérias acabam contemplando isso também. São vários temas, várias escalas, várias complexidades. Então, a gente tem desde representação gráfica, como uma forma de expressão, porque a forma que o arquiteto encontra de se expressar, né, para as outras pessoas, é através de desenhos, né? Aí a gente tem, assim, voltada tanto para o artístico, matérias voltadas tanto para o artístico quanto para o técnico. E também tem questão de modelagem e simulação computacional, que hoje está em alta, não tem como fugir da tecnologia, né? Então, a gente também tem matérias, pelo menos a minha faculdade, ela tem matérias que trabalham com o ambiente computacional, né? E a gente também tem umas histórias de teoria, a gente tem aulas de teoria e história, né? Da arte, da arquitetura, do urbanismo. E no início do curso eu lembro que eu ficava assim, ai meu Deus, para que tanta teoria? E você entende que realmente é importante no final das contas, porque hoje eu enxergo que eles serviram para justamente moldar a crítica que a gente tem na hora de fazer arquitetura, né? Então, toda a questão cultural, histórica dessas matérias ajudam a gente a embasar o porquê da gente estar fazendo o que a gente faz. Então, é realmente importante. Deixa eu ver, a gente também tem matérias de paisagismo, deixa eu ver, sistemas estruturais, porque no final das contas é muito bonito a gente ver uma casa, ou um shopping, ou uma livraria, uma biblioteca, ou o que seja, né, em pé, mas a gente também tem que entender que isso não fica em pé sem a gente pensar em como vai ficar em pé, né? Verdade. Então, tem matérias que mostram para a gente que nem tudo é possível, nem tudo que a gente imagina que dá para fazer dá mesmo, porque a gente trabalha com a realidade. Então, entra também essa questão estrutural, instalações prediais e gerenciar materiais e até, assim, matérias que envolvem mais o entendimento social também, porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de uma sociedade também, né? A arquitetura por si só, ela não é nada. Então, ela está inserida dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade. Então, a gente também aprende a ser mais crítico quanto à sociedade que a gente vive. Não é simplesmente fazer arquitetura, é entender para quem fazemos arquitetura, né? Bom, e chegou a hora de você contar pra gente o que não te contaram sobre arquitetura e você só foi descobrir lá dentro. Vixe, eu prometo que eu conto as partes boas também, mas conto as partes ruins, tá? Ó, não me contaram que o curso de arquitetura, ele é muito carregado de ego, mas faz parte do ser humano, né? Quando a gente trabalha com a indústria criativa, eu acho, a gente tá lidando com ideias, tá lidando com o sentimento do que você defende que você faz. Então, é um curso que tem muito ego envolvido, e as pessoas eu posso dizer que eu mesma, em um ponto do meu curso, me perdi na soberba de achar que o que eu fazia era realmente impressionante, que eu ia ser a próxima vencedora do Pritzker. O Pritzker, para quem não sabe, é um prêmio, quase um Oscar, um Nobel da arquitetura, sabe? E aí eu
cheguei a me perder nesse ponto, né? E a gente fica extremamente arrogante e acha que a arquitetura é tudo na vida e a gente se perde, né? A gente esquece o nosso lado humano. Então, acontece isso dentro do curso da arquitetura, tem que tomar muito cuidado e você tem que sempre manter a humildade, apesar de tudo. E, assim, deixa eu ver, não me contaram também, mas hoje existem pesquisas que mostram que o curso de arquitetura é o curso que mais demanda tempo extra Nossa, classe. Então, é um curso trabalhoso, muito trabalhoso. Quando eles te contam que arquiteto não dorme, é verdade, eles não dormem. Mas isso não pode ser motivo para você não fazer arquitetura, que eu acho que todos os cursos têm suas dificuldades, e o da arquitetura é justamente porque, como a gente não faz muita prova, a gente faz muito sim. trabalho, né, prático, a gente precisa de demandar uns tempos a mais aí, estudando, fazendo trabalho, entendendo, mas são pontos que, assim, parecem negativos, mas a arquitetura vai ser sempre uma relação de amor e ódio. Mas no final você sempre vai sentir orgulho e vai adorar o que você fez, sabe? Tipo assim, às vezes você odeia o que você fez, mas no final você sabe que foi aquela coisa, né, de brincar de Deus, porque você cria algo do nada e transforma em algo mais real, mais concreto. Então, no final das contas, dá um sentimento gostoso, né? Mas também não imaginava que a arquitetura tivesse tanto leque de coisas que dá para fazer, de coisas que são possíveis. Então, é um curso também positivo. Te ensina a ver a realidade fora da sua bolha também, né? Porque, igual eu falei, a gente tem que entender aonde a gente está inserido, né? Numa cidade e tal. Então, você sai da sua bolha também. Então, você aprende a olhar a cidade com mais empatia. Você aprende... Você tem um olhar diferente, porque você tem um olhar de arquiteto, sabe? Então, você não consegue mais andar na cidade e ter os olhos para a cidade como as pessoas têm. Você enxerga de uma forma totalmente diferente, totalmente única. Que às vezes a pessoa está andando na cidade e você fala, nossa, você já viu a fachada dessa cidade? Aí você fala, que Midori, sabe? Isso é coisa de arquiteto, mas é. Sua câmera do celular, seu álbum do celular, gente, fica lotado de fotos assim, de paisagem, de cidade, e faz parte também de ser Tem arquiteto. mais alguma coisa que te surpreendeu? Me surpreender no curso? Deixa eu ver. Me surpreendeu sim. A gente é muito voltado a enxergar a arquitetura feita por arquitetos muito famosos também, né? Eu, pelo menos, quando entrei na arquitetura, eu gostava de olhar esses projetos muito monumentais. E a gente descobre que a arquitetura mesmo, do cotidiano, que a gente vive, ela não é isso, sabe? Então, não Sei. é tirando a sua esperança de ser um arquiteto estrelinha, né? Mas a arquitetura do cotidiano ela é mais simples, sabe? E a gente está acostumado a querer fazer ou então grandes residências e a arquitetura te abre um leque muito grande mesmo. Então, vai ser meio difícil você fazer obras como Niemeyer fez aqui, né? Ou em Brasília, tal. Mas existe beleza também na arquitetura do cotidiano. Então, Com talvez certeza. você entrar só enxergando uma arquitetura monumental, quando você chegar no curso, você vai falar: nossa, mas eu não vou poder fazer com dinheiro infinito? Não dá para fazer com dinheiro infinito. Mas ainda assim é bem legal de trabalhar, porque você lida com pessoas. E lidar com pessoas é realmente uma experiência bem legal, sempre, né? Você falou que se surpreendeu com um leque de possibilidades. Quais são as áreas de atuação de um arquiteto? Nossa, são muitas, Caio, de verdade, porque a gente pode trabalhar na área de urbano, né? E quando a gente está inserido na área de urbano, a gente pode trabalhar, tipo, com, deixa eu ver, loteamento, começar a trabalhar na parte da cidade, então, tipo, fazer diagnósticos, colocar diretrizes, planejamentos, propor soluções na escala urbana. Então, assim, dá para trabalhar, por exemplo, dentro da prefeitura, né? Existem arquitetos urbanistas que trabalham dentro, né? Tem arquitetos urbanistas que trabalham na parte ambiental também. E se você for pensar na parte arquitetônica, você pode ir desde interiores a móveis, a trabalhar também só com a parte de luminotécnico, então você trabalha só com a questão de iluminação, tem gente que trabalha só com a acústica,
tem muitas áreas na arquitetura, mesmo, assim, bioclimático no aproveitamento de energia solar e o vento, sabe? Utilizado dos recursos naturais, né? Então, assim, tem uma gama muito grande mesmo. Paisagismo, deixa eu ver o que mais. Até o próprio projeto arquitetônico, né? E quando você fala de projeto arquitetônico, você não fala necessariamente de fazer o projeto de uma casa. Tem gente que volta para o corporativo e começa a fazer só prédios, escritórios. Tem gente que é voltado para arquitetura para shoppings. Tem gente que faz arquitetura comercial, sabe? Então, é realmente um leque muito grande que você pode trabalhar. Não é só desenhar casa, né? Mentira isso! Não, quando disserem assim, nossa, você só desenha a casa, eu falo, não, meu querido, faço muito mais do que isso. Desenhar é uma pequena parcela. Tanto é que muita gente acredita muito que para você entrar em arquitetura e urbanismo, você tem que desenhar e ser criativo, mas isso é lenda, sabia? Para mim, a maior parte do curso era desenhar e ter habilidade com isso. Não. Dentro das habilidades de arquitetura que a gente acha, né? A gente acha que saber desenhar e ser criativo são as principais, mas na verdade não é. Porque saber desenhar e ser criativo são coisas que você consegue desenvolver, são habilidades que você consegue desenvolver, né? A gente não nasce criativo, aprende a ser criativo. É tudo que a gente ingere no sentido de conteúdo, não de comida, tá? Mas, por exemplo, toda a música que você escuta, todo passeio que você dá, viagens, ou então que você assiste, tudo que você consome realmente ajuda a desenvolver criatividade. Ler, escrever, desenhar, tudo isso, tudo. Até praticar esporte, eu acho que ajuda muito na criatividade, que ajuda muito na plasticidade do cérebro, né? Então, no final das contas, criatividade você desenvolve. E dentro da arquitetura, você descobre que o processo criativo é muito de fazer muitos e ter muito ruim. E o que você conseguir fazer vai ser bom, sabe? E é realmente de tentativa de erro e acerto, sabe? Então, a gente acredita que o arquiteto Sim. chega para você e fala assim: olha, Caio, deixa eu te apresentar. Essa é a ideia que eu tive para o seu cantinho. E aí você olha e fala assim: meu Deus, gênio, acabou de pensar nisso, foi a primeira ideia que ele teve. Não, não foi a primeira ideia que ele teve, tá? Ele ralou bastante para chegar nessa ideia. Então, é realmente entender que criatividade ela pode ser desenvolvida. A mesma coisa, a habilidade de desenho. Desenhar é realmente você fazer várias vezes, uma hora se torna automático, uma hora se torna mais fácil de você desenhar. E muito do que a gente trabalha também, a gente não pode dispensar o desenho, porque você tem que ter uma noção espacial e de desenho, porque na hora que você for tirar a sua ideia da cabeça e passar para o papel, você tem que entender como essa ideia é, né? Senão, como é que você vai passar para a realidade? Então, pelo menos, visualizar isso, você tem que conseguir, você tem que ser apto a passar da sua cabeça para a pessoa, né, de alguma forma. Então, são habilidades que existem realmente, mas que não são tipo, pré-requisitos para você fazer arquitetura, porque são coisas que você pode desenvolver, né? Agora, se você me perguntasse assim, Midori, mas então, o que você considera como habilidade para você fazer arquitetura? Acho que, no final das contas, bom trabalho em equipe, porque dentro da arquitetura você nunca vai trabalhar sozinho, nem mesmo na faculdade. Desde o primeiro período da faculdade eu faço trabalho em grupo, não tem como escapar disso. Então, se você odeia trabalhar com pessoas, né, você precisa aprender, porque a gente não faz tanta prova, pelo menos não na minha faculdade, né? A gente faz uma prova ou outra, mas a maioria é trabalho e sempre tem trabalho em grupo. Então, você aprender a gerenciar pessoas, a gerenciar as suas emoções para poder lidar com pessoas é algo muito importante. A capacidade de abstração também é algo que é muito importante, porque você tem que ser capaz de olhar para algo abstrato e trazer para a realidade. Então, você também tem que ser capaz de, tipo assim, dentro da cabeça, formar alguma coisa e conseguir conceber aquilo, né? Mas também é coisa que vai treinando, é coisa que você vai adquirindo, né? Não tem mistério, assim. Você tem que ter autoconfiança também. Você tem que ser autoconfiante no sentido de que também são coisas que você desenvolve, né? Mas ter uma opinião também própria. Porque como a gente está
falando de ideias, né? A gente está falando de coisas que ainda não estão materializadas, você tem que ter a autoconfiança de defender aquilo que você está propondo. Porque, e você também tem que ser aberto a críticas. Porque como você está apresentando algo, você vai escutar muitas vezes, olha, mas será que isso é legal mesmo? Nossa, mas isso será que faz sentido mesmo? E você tem que estar apto a defender aquilo que você fez, sabe? Você vai falar, não, olha, eu fiz isso Sim. embasado nisso. Eu não sei se está fazendo sentido, mas é mais que você, Tá. assim, você precisa saber o porquê você está fazendo e por que você fez, porque alguém vai ter sempre alguém para te criticar. E você tem que estar aberto a essas críticas, não para entrar na defensiva e achar que as outras pessoas não têm razão, mas é enxergar o que tem, o que faz sentido e o que não faz para poder melhorar, né? Porque até um cliente nunca vai estar satisfeito com o que você apresenta. Com Incrivelmente, certeza. é muito bizarro isso, mas você chega para o cliente e fala, olha isso, aí ele fala, olha, não gostei disso, disso, disso. E aí você tem que aprender a ouvir críticas também. São habilidades que são importantes pro arquiteto. E entender também que a arquitetura não trabalha sozinha, vai ser sempre multidisciplinar, né? A gente precisa conversar com engenheiros, a gente precisa lembrar que a gente está inserido numa escala maior que a cidade. Então, se a gente vai fazer uma casa, a gente não pode ignorar a geografia, a cultura do lugar, né? Deixa eu ver. Ter uma boa habilidade de comunicação e persuasão também ajuda muito, mas isso também são coisas que você vai desenvolvendo ao longo do curso, né? Porque no final das contas, um arquiteto ele vende ideias. E vender ideia é tão mais difícil do que vender algo que você já tem em mãos, sabe? É a mesma coisa de eu falar assim, olha, Sim. Caio, eu tô te vendendo, deixa eu ver, um carro. Esse carro tem motor tal, é assim, assim, assado, funciona assim. E aí você vai ver o carro. Então você vai falar, beleza, eu vou te pagar esse carro, o valor que você está querendo. Ele vale isso mesmo. Agora, para vender uma ideia é realmente mais difícil, né? Porque as pessoas não estão, assim, acostumadas a pagar por ideias. Então, você ter uma boa comunicação, uma boa persuasão, ajuda o seu cliente ou o seu público-alvo final, né, a entender o quanto que sua ideia vale. Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver. Senso estético também acaba sendo importante, né? Mas são coisas que você vai pegando, você vai entendendo. Não tem uma habilidade, tipo, se você não tem essa habilidade, você não pode fazer arquitetura. Acho Tudo é difícil. treinável, né? Tudo a gente É consegue desenvolver. isso mesmo. Consegue falar qual foi o momento mais desafiador para você e Momento também o mais momento que difícil. te deu mais prazer, mais alegria? Ai, vamos lá. O momento mais difícil, eu contei, né, que chegou um momento que a minha soberba falou bem alto, né? Então, teve um momento que eu abandonei a minha vida pessoal praticamente para me dedicar à arquitetura, porque eu queria ser a melhor, eu queria fazer arquitetura mesmo e pipipipopopó. Então, eu fui abandonando muito a minha família, fui abandonando e dedicando só à arquitetura. Chegou uma hora que eu não sabia mais equilibrar a minha vida pessoal e a minha vida estudantil, né? A minha vida acadêmica. Então, é importante saber também ter esse equilíbrio. Acho que isso em todos os cursos Com de certeza. faculdade, né? Porque a gente preocupa muito com o nosso futuro. Não que a gente não deva preocupar, devemos sim. Mas a gente fica muito cego, né? E aconteceu muito isso. E aí aconteceu um momento muito bom na arquitetura. Eu consegui ganhar o destaque acadêmico do curso, né? Ganhei 2 semestres consecutivos, mas isso foi muito positivo para mim, mas ao mesmo tempo foi negativo no sentido de que a minha soberba falou muito alto, né? Então, em alguns momentos eu me considerei melhor, e aí por isso que hoje eu dou o exemplo do ego, porque como todo mundo lá tá muito querendo ser bom no que faz, querendo mostrar que a sua ideia é boa, acaba afetando, né? E aí começou uma rixa entre pessoas e no final das contas, teve muito atrito por causa dessa competitividade. Mas dá para abstrair Entendi. muitas coisas positivas. Todo trabalho, no final das contas, quando você consegue terminar o semestre, você sai assim, morto. Mas é sempre muito gratificante ver depois o resultado final. Eu, pelo menos, sempre gostava assim. Não é que eu sempre gostava dos meus trabalhos, porque acontecia muitos que eu apresentava e falava, nossa, tem que apresentar, tem que ver isso, não. Mas, assim, no final, ver realmente algo
algo concreto do seu trabalho é uma coisa positiva, dava um estímulo, sabe? E qual área te chama mais atenção dentro da arquitetura? Olha, na verdade, eu ainda não sei a área exata que eu quero seguir, sabe? Eu comecei a estagiar um pouco tarde dentro do curso, né? Eu indicaria as pessoas a começarem a estagiar mais cedo para poder explorar diversas áreas diferentes da arquitetura e ver qual que elas gostam mais, justamente por ter muitas áreas, né? Eu cheguei a fazer um curso que chama neuroarquitetura. Hoje é o que me encanta mais, né? Que é neurociência aplicada à arquitetura. Ainda Nunca é tinha uma ouvido área, falar. pois é uma área muito pequena aqui no Brasil. Assim, grandes pesquisas acontecem em San Diego, na Califórnia, que é onde está localizada a ENFA, que é um instituto justamente voltado para esse tipo de pesquisa, né? Mas eu cheguei a fazer um curso em São Paulo a respeito de neurociência aplicada à arquitetura e criação. Então, hoje a gente tem essa área crescendo e a gente sabe que o que essa área faz, né? A neurociência aplicada à arquitetura. Ela explora como a arquitetura trabalha na sensação e na percepção das pessoas em relação ao ambiente, o que o ambiente afeta nas pessoas, sabe? Então, como que funciona, como é que o cérebro das pessoas respondem à arquitetura, né? Claro que é uma coisa um pouco difícil de você estudar, porque o cérebro, ele está em funcionamento. E se você quisesse realmente entender como funciona o cérebro de uma pessoa, você tinha que abrir ela viva, né? E ver o cérebro funcionando. Porque não dá. Claro que hoje a gente tem vários equipamentos e conseguem ver por ressonância e tudo mais como é que o cérebro responde. Então, tem umas pesquisas já embasadas nisso, né? Mas hoje seria a área que me atrai mais. A neuroarquitetura é uma área que ainda é muito pequena, né? O estudo ainda é muito raso, eu diria. Pelo menos tá começando a ficar mais forte. Mas, tirando isso, adoro bioclimática também. Ai, nossa, é difícil falar uma coisa que eu gosto. O Eu que gosto é esse bastante negócio que de você falou? tudo. Bioclimática? Bioclimática é quando você pega e faz o aproveitamento dos recursos naturais para você conseguir promover um conforto para a pessoa. Então, você faz um estudo da edificação, né, do que você construiu, e vê o conforto que ela pode passar para a pessoa. E normalmente você tenta utilizar de recursos naturais, tipo vento, sol, e você dimensiona a arquitetura para conseguir aproveitar melhor esses recursos naturais. Legal. No curso de arquitetura tem muita matemática? Lenda. Não tem nenhuma matéria específica de cálculo. Claro que eu não vou falar assim, é zero cálculo. Mentira, sabe? Eu acho que todo curso hoje vai ter algum número envolvido, mas nada de sete cabeças. Pode ficar muito tranquilo quem fala assim, eu não gosto de exatas, até porque hoje o curso de arquitetura ele não é definido como exatas ou humanas, ele é ciências sociais aplicadas, né? Que ele envolve um pouco de exatas, um pouco de humanas e arte. Então você tem esse mix aí. Então, quem não gosta de matemática pode ficar muito tranquilo, pode ir para arquitetura sem problema. Não vai sofrer. Agora, conta pra gente como que era a sua rotina no estágio. O que você fazia? Então, o estágio, sobre conseguir estágio também, foi o que eu te falei, eu indico procurar desde cedo. Claro que, se você estiver no ciclo básico, tipo, nos 3 ou 4 primeiros períodos, vai ser bem complicado de você encontrar estágio. Acho que isso em qualquer área, né, que você for seguir, porque no início você não tem ideia de como funciona o curso direito, então, a profissão, né? Então, é bem difícil você conseguir no início. Mas saindo do ciclo básico, você pode começar a procurar um estágio. E aí varia bastante, né? Eu já participei desde de processo criativo dentro de um escritório de arquitetura em interiores, que eu trabalhei em interiores, né? Também já visitei obra, né? E via como estava funcionando o andamento da obra. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Desenho técnico, não dá para fugir disso. Eu acho que todo estagiário de arquitetura vai fazer desenho técnico. Modelagem de ambiente. Então, isso são coisas que eu fiz. Oh, bastante coisa, hein? E agora, abre o jogo aqui pra gente. Um arquiteto ganha bem? Olha, em questão de salário,
existem arquitetos extremamente bem remunerados e aqueles que ainda ganham, assim, compatível com o tanto que rala, né? Porque uma coisa eu gosto de garantir. Quanto mais tempo você tem dentro da arquitetura, mais bem remunerado você é. Um arquiteto que trabalha mais tempo dentro da carreira de arquitetura consegue ter um salário melhor do que um arquiteto recém-formado. Se eu te disser que arquiteto recém-formado ganha muito, eu vou estar mentindo, porque não é assim. E se você for, assim, virar e falar, vou montar o meu próprio escritório de arquitetura, vou começar a empreender, assim, você tem que ter noção de que você vai ganhar compatível com o tanto que você trabalhar. Então, o dinheiro não vai brotar do céu e falar, tô nadando em dinheiro. Isso não vai acontecer, tá? Pode ser, tem gente que realmente consegue ser extremamente bem-sucedido, né? Eu acho que isso em todas as carreiras. Tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco. Acho que a arquitetura não foge disso também, dessa regra de você vai ser remunerado, principalmente se você for empreender o seu próprio negócio, né, o seu próprio escritório, você vai ralar bastante para poder ganhar compatível com o tanto que você trabalha, acredito eu, É né? importante a gente tirar essa ilusão das pessoas que acharem que elas vão se formar e já ganhar bem. Até médico, Ai, é engenheiro, verdade. demora um pouco até eles conseguirem atingir um certo nível. Pois é. Quando você estiver sendo universitário, eu acho que a realidade é de que você vai ser sempre quebrado. Mentira, sempre não. Mas vida de universitário é essa, né, Caio? Não tem como. É a época que você mais sofre em relação a dinheiro, ao seu próprio dinheiro. Vamos para a nossa pergunta final, então. De tudo que você aprendeu na sua vida, qual a coisa mais importante? Que mensagem você queria deixar para as pessoas? Beleza. Então, para fechar, eu vou então citar um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que tem uma coisa que ele fala assim dentro das obras dele que é bem legal. Eu vou fazer uma conclusão muito simplista do que ele fala, mas se a gente parar para pensar, né, porque se a vida é sofrer, se o sofrimento na vida ele é inevitável, então por que a gente tem que viver, né? E Schopenhauer ele falava algo do gênero do tipo de que quando a gente tira a nossa própria vida, né, significa que a gente está negando que o problema, a gente está negando que a gente está afirmando que o problema está na gente e negando que ele não está num todo. E quando a gente tira a nossa vida, a coisa em si que é problemática, ela vai permanecer. Só que quem tirou a vida vai perder a oportunidade de apreciar os prazeres da vida. Era algo mais ou menos assim que ele fala, tá? Não nessas palavras, uma conclusão um pouco simplista, talvez, né? Mas nesse sentido de que, às vezes, a gente fica tão focado em achar que a vida ela é um jogo de ganhar ou perder, que a gente joga errado. Então, a gente acha que para ganhar o jogo da vida, a gente tem que ser muito bem sucedido, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que atingir um patamar da vida que tem que ralar muito, que a gente vai se empenhar e vai quebrar a cara e tal, mas no final vai ser para eu ficar rico, bem sucedido e tal. Sendo que a vida não é um jogo de ganhar ou perder. Eu acho que a moral da vida, o objetivo final da vida é continuar jogando. Se dá a oportunidade de sentir pequenos prazeres e se fazer feliz, sabe? Então, assim, a vida ela só pode ser realmente prazerosa se a gente se der o prazer de viver e não ficar focado em simplesmente ganhar o jogo da vida, sabe? Não sei, talvez esse seja a mensagem que eu deixaria para as pessoas, talvez um pouco até demais, né? Mais profunda, mas é justamente a gente parar de pensar que a gente tem que ganhar na vida ou perder, e que tipo, se automaticamente a gente não consegue realizar o nosso objetivo principal, a gente está perdendo, porque a vida também é feita de acertos e erros, né? E se uma vez você errou, significa que você pode acertar depois. Então, mesma coisa tá, às vezes, para quem escolheu um curso errado e volta e fala assim, nossa, pronto, minha vida está perdida, não, assim, você pode começar de novo, escolhendo um outro curso. E a gente tende a ver a vida como algo linear, né? Sendo que a vida ela é uma espiral. A gente volta em valores, depois muda, depois voltar, e
assim vai fluindo. Então, a gente tem que lembrar muito que a gente não vive em uma linha reta em que as coisas ou sobem ou só descem. Na verdade, ela está em constante movimento e a gente tem que só se adaptar mesmo às ocasiões e estar disposto a ser ensinável, a mudar. Oh, muito bom, viu? Gostou? Muitas vezes a gente fica tão preocupado em vencer na vida e esquece de realmente viver, né? E afinal, o que é vencer na vida? Eu acredito que cada um deve buscar aquilo que faz sentido para a vida dela. E cada um tem É aqui uma verdade. coisa diferente, né? Não é só ficar rico, ganhar Pois dinheiro. é, porque assim, hoje a gente vive numa sociedade que se o seu objetivo final não é ser extremamente rico e bem-sucedido, você não tem valor, mas isso é uma mentira, sabe? Às vezes o seu objetivo de vida pode ser constituir uma família e viajar todos os anos para Disney. E é um objetivo bom também, ou então seu objetivo de vida pode ser trabalhar até um ponto que você vira e falar, agora eu vou largar tudo, morar no meio do mato, tudo certo, sabe? Cada um tem que buscar aquilo que é melhor para si mesmo, né? Na profissão, na Uhum. carreira. E em busca disso, sem pensar muito na pressão da sociedade, da É, família verdade, né? Eu pelo menos defendo isso. também. Queria te agradecer por ter aceito meu convite, por ter mostrado a realidade do curso de arquitetura, que na maioria dos lugares a gente só encontra coisas boas e é importante a gente ter consciência de tudo que a gente pode encontrar. Então, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo para passar tudo isso para a De gente. nada, eu agradeço o convite de novo. Espero que a conversa tenha sido leve. E, pelo amor de Deus, as coisas, os pontos ruins, eles não podem ser o motivo para você não fazer arquitetura. Pense nisso, tá? Quem está assistindo aí. É E importante a pessoa ter consciência do que pode encontrar, né? a gente tem que estar realmente assim, atento à realidade também. A gente não pode ficar criando ilusões na cabeça e achar que tudo é mágico, e só por não ser mágico não vale a pena, não é isso, né? Mas muito obrigada de novo pelo convite, foi muito bom falar. E eu falo muito mesmo, deu para perceber. Então, obrigada, Quem quiser viu? tirar mais dúvidas, pode te chamar lá no Instagram, né? Vou deixar o link aqui Pode, em algum lugar. sim. Meu arroba tá aí, onde o Caio deixar. Quem precisar de um arquiteto também, né? Nossa, com certeza, principalmente se você precisar de uma arquiteto, se precisar de uma arquiteto, pode chamar. A gente tem um trabalho bem sério, sentar, entender. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo e espero que tenha esclarecido muitas coisas sobre o curso de arquitetura. Então não esqueçam de É curtir, isso aí. compartilhar com seus amigos